Bom, algo importantíssimo. Chegou aqui o papelzinho de 5 minutos. Algo importantíssimo de se falar a respeito, né, dos efeitos da ayahuasca é a religação do homem com a natureza, do homem, da mulher com a natureza. Né? Nós vivemos num mundo que nós nos afastamos, que o sistema desse mundo nos faz nos afastar cada vez mais da natureza. Né? E a ayahuasca ela promove, né, essa reaproximação, essa tornar-se integrante novamente dessa maravilhosidade que é a natureza. Se sentir parte desse cosmos, né, isso já traz por si muita cura. E muitas das nossas emoções feridas, ela está ligada ao desamor, né? Principalmente ao desamor. Quando eu falo desamor, é a falta do amor próprio, né? E que a ayahuasca ela entra num sentido incrível nessa questão, assim, né? De trazer, de nos resgatar, de nos mostrar essa chama interior que nós carregamos, que é o amor que nós temos que ter por nós mesmos. É uma falácia dizer que amamos o outro sem sentir realmente que nós aceitamos, que temos por nós afeto. E isso, eu tenho certeza, assim, pelo que eu já vi, pelo que eu já presenciei em relação à minha própria experiência, a ayahuasca ela é fundamental. É só a ayahuasca? Claro que não. Existem infinitas curas alternativas aí. E essa é uma delas. Bom, além da ayahuasca, nós trabalhamos com outras terapias, que é o rapé, que é um pó. Alguém já deve ter visto o rapé que é vendido comercializado nas tabacarias, mas é bem diferente, né? Esse rapé que a gente recebe, ele é feito por índios também. E o tabaco também, né? Que nós utilizamos como medicina. O tabaco não tragado, né? É importante dizer aqui. Né? O tabaco como se pinta, pintar o tabaco, pintar o cachimbo, né? Não é fumar um cigarro. E essas ervas também têm as suas especificações de cura dentro dos nossos trabalhos e do nosso cotidiano. Quando eu falo do nosso cotidiano, daqueles que frequentam Santa Luz, que frequentam os trabalhos de Santa Luz e que usam dessas medicinas, vamos dizer assim, com rotina, né? Diz assim, não, a palavra rotina eu não gostei muito, não, não vou tirar nesse ponto. Bom, eu sei que vai chegar algumas perguntas aí, então eu vou encerrar aqui a minha fala e vou esperar que elas venham, para não estender muito o nosso debate aqui. Muito agradecido pela atenção de todos. Passo a palavra agora para o Ricardo de Castro, que vai falar um pouco da visão da psiquiatria. Agradeço aí ao Odinei pelas falas, pela apresentação, e depois a gente pode bater um papo, discutir um pouco mais as ideias a respeito dessa alternativa também, que é o xamanismo. Né? Passo então a palavra para o Ricardo de Castro. Boa noite. Eu tenho 49, se eu tivesse 14 eu não consigo ficar sentado, eu teria um TDAH, teria me diagnosticado e estaria tomando Ritalina. Então eu só falando, certo, alguém teria acabado com a minha possibilidade criativa. E eu espero não falar sobre psiquiatria, eu espero falar sobre o projeto de cura interior e exterior. Espero falar sobre nós. Dá para abrir lá? Cadê? Isso, beleza. Uma cola que eu trouxe. Eu não costumo dar aula assim, igual na firma, nas nossas conversas, não são assim. É muito esquisito para mim, enquanto professor, falar com um grupo de um atrás do outro. A gente não costuma falar isso. A gente costuma falar em roda, a gente costuma interagir. E as minhas aulas de educação assim. De toda forma, eu vou fazer um esforço para me transformar num professor tradicional e depois desconstruí-lo no fim da minha parte. De toda forma, é o seguinte, o Reinaldo e o Alan me deram um presente e um problema. Eles me deram um presente na medida em que eles falaram metade do que eu tinha falado. E eles me deram um problema, que é o seguinte, me obrigaram a discutir uma questão diversa do que eu ia discutir, que é o poder na relação das profissões de vida. Porque se nós discutirmos, se nós não entendermos o poder nas nossas profissões e o poder na relação arquetípica que
transforma, nós não vamos compreender como ajudar o outro. E aí nós vamos acabar acreditando que a cura está no outro e que a cura não é um processo interno. E isso é uma falácia. Porque só há uma possibilidade de cura, que é o despertar o curador dentro das pessoas que nós cuidamos. Dentro das profissões de cura estamos todos nós: psiquiatras, psicólogos, médicos, clérigos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais. Esqueci alguém? Esqueci um monte. E todos nós vivemos sob a égide de mitos iguais. É o entendimento do arquétipo e desses mitos é que vai nos colocar, se estamos diante de um médico, clérigo, assistente social, psicólogo, terapeuta, que é capaz de reavivar o curador no seu paciente, ou se estamos diante de um charlatão. Isso é uma questão muito importante para nós, porque é quem nos define. A minha palestra também não está nos livros, porque não é possível que ela esteja nos livros. Uma parte dela vem no livro, porque eu tenho que usar um mito para partir de vocês. Podia usar qualquer um, né? Mas eu escolhi um mito, eu escolhi o Kiron. Como é que está no final? Deixa aí, depois eu falo sobre ele. Eu preciso falar do Kiron, porque eu acho que o Kiron existe, o mito do Kiron, o mito semelhantes ao Kiron, existem em todas as culturas. Depois eu dou 2 ou 3 exemplos, e eu espero que o Wilson, falando depois de mim, fale do mito das regiões afrodescendentes, que é semelhante ao Kiron. De toda forma, acho que vocês conhecem o Kiron, mas eu vou apresentá-lo. O Kiron, como todo bom mito que representa essa ligação entre o homem e o divino, é um centauro. Mas o Kiron é um centauro diferente. Ele não é um centauro que vem da origem dos centauros, que eram seres muito grotescos, muito agressivos, que foram criados, imensamente, todos eles, menos o Kiron, por um filho lá do Aro, que é um filho dele que quis transar com a esposa de Zeus. Aí Zeus ficou muito puto na hora e colocou lá uma nuvem, e ele transou com a nuvem, e aí acabou então que nasceram todos os centauros, uns seres horríveis, meio homem, meio bicho, meio homem, meio cavalo, e todos eles muito brutos, muito do inconsciente, muito primitivo. Mas o Kiron não era assim. O Kiron nasce de uma outra questão. O Kiron é filho de Cronos. Cronos é um deus muito interessante. Júpiter, o Cronos, um deus muito interessante. Para trair a esposa dele, vocês veem que essa questão de traição é muito antiga, ele se coloca como um cavalo e vai sair com uma nuva belíssima, filha. E aí ele sai para enganar a mulher dele, né? Outra deusa muito brava, e ele sai e transa com o filho. O problema é que o filho engravida dele, e aí nasce um ser, meio homem, meio cavalo, e ela fica horrorizada com aquele ser. Horrorizada com aquele ser, ela pede que os deuses a transformem em alguma coisa diferente, porque ela não queria mais ver aquele filho. E eles a transformam em uma árvore, que é a tia, e é uma árvore muito bonita. O problema é que assim, Kiron já nasce rejeitado pela mãe. Como não tem uma tendência freudiana, eu vou devagar. Você já nasce rejeitado pela mãe. Certo? É problemático. Em qualquer terminologia, problemático você. Para que a árvore não fosse destruída, Cronos fica muito penalizado e protege as tias e faz com que elas tenham um odor, um cheiro muito característico, muito bonito na primavera, muito gostoso. E aí ele protege a sua amada que se transformou em árvore. Mas o nosso pequeno centauro foi abandonado. Cronos não podia cuidar dele, senão a mulher dele ia ficar enfurecida. E aí quem cuida dele é Apolo. Apolo, Deus Sol, casado com a deusa Camis, ele cuida dele. Não sei se ele encontra, se Cronos dá uma força para ele encontrá-lo. E Apolo gosta tanto dele que acaba dando a ele, e Cronos também ajuda, algumas artes. As artes que nos disseram. Dá a ele a filosofia, dá a ele o poder de cura, dá a ele a capacidade, dá a ele a música, dá a ele a ética, dá a ele as poções. Sejam elas de onde vêm. E que então começa adotivo, mais um programa que foi adotado, mas os pais parece que eram bem legais, e que não se transforma no grande cuidador de todos os heróis. Seja Jason, seja Hércules, seja qualquer um da Ilíada, é tudo cuidado por ele. Ele se transforma num professor.
Muito bem. A partir daí, acontece um problema. O problema que acontece na vida dele, ele estava super tranquilo e era já considerado o líder de todos os centauros. O problema que acontece com ele é que ele era muito amigo do Hércules e eles vão para uma festa, que um deus está dando uma filha dele lá, um mortal está dando uma filha dele, e tem todos os centauros lá, e eles bebem e brigam por causa de mulheres e vinho. É algo que é muito antigo. E aí começa essa briga, e durante essa briga, o Hércules está com uma flecha que ele tinha cortado a cabeça, que era, e aí, sem querer, fere um amigo. Na perna, no pé, na parte animal dele. Essa ferida é uma ferida que não é mortal, porque como ele é filho de Cronos, ele não pode morrer. Ele não pode morrer, mas ele tem a dor. Como o lado animal dele, não divino, foi ferido, ele não pode morrer e ele tem aquela dor. Interessantemente, quando se tem uma dor, você pode fazer com ela diversas coisas. Você pode transformar em agressividade, você pode colocá-la para fora, você pode passar a agredir o outro. Mas ele toma uma decisão diferente. Ele vai para um monte, ele se recolhe e continua a curar e a passar conhecimento. Um dos dons dado a ele, um dos ensinamentos dado a ele, é o de cura. E ele passa a curar as pessoas e todos os seres mitológicos. A questão fundamental é que ele só consegue curar as pessoas na medida em que entende a sua própria dor. Isto é fundamental em toda e qualquer profissão de cura. Se nós não entendermos a nossa dor, nós não conseguiremos entender a dor do outro. Sem essa busca profunda de nós mesmos, não conseguiremos. Sem isso, poderemos entrar numa questão arquetípica e cairmos no mito dos charlatães. Sejamos nós, de qualquer profissão. Por isso, esse mito nos une. Para redimi-lo, só para terminar a história dele, depois eu venho para a questão arquetípica, só para terminar a história, acontece mais um problema com ele, que é a primeira eutanásia que a gente já viu. Ele precisa morrer. O amigo Hércules vai pedir para Zeus, né? O pai diz assim: olha, quebra o galho dele, que eu prometi que eu tinha roubado o fogo dos deuses para dar para os homens. E estava lá, sendo comido e tal, sofrendo. Para que Prometeu saísse do sofrimento, só podia ser feito isso se um imortal deixasse sua imortalidade. Aí Hércules pede isso a Zeus, e Zeus então retira a imortalidade do nosso centauro preferido, o Quirón, tá? E faz com que libera Prometeu. Quirón vai a Hades, vai às profundezas. Não necessariamente o que nós conhecemos como profundezas, o mundo profundo. E aí os dois se libertam. Muito compadecido dessa história, Zeus entende que ele era um grande curador. E aí ele coloca numa constelação. E aí cria a constelação Sagitário. Muito bem. Essa história nos molda. Essa história molda todas as profissões de ajuda. Você põe o primeiro aqui. Isso é uma cola, né? O professor usa cola. O Reinaldo me obrigou a pensar no poder e agora eu vou ter que ficar mais no poder. A medicina no século passado, eu vou falar muito médico, só porque eu sou médico, mas eu também sou terapeuta, então eu posso falar terapeuta. Cada um pode traduzir no seu mundo interno com o que for, certo? Eu, psicólogo, eu médico, terapeuta, cada um tem que pensar em si mesmo, porque é o único jeito de fazer isso aqui. Os avanços da medicina foram muito interessantes no século passado e na década de 90, o avanço do cérebro. Hoje a gente faz mão robótica, a gente faz cirurgia sem abrir pessoa, a medicina consegue fazer, colocar prótese, colocar mãos. Consegue fazer uma série de coisas, consegue fazer transplantes. Mas tem uma coisa que ela não consegue fazer. E eu estava lembrando dos meus alunos que me falaram que na semana passada deram um medicamento para um cara que tinha diabetes. Perfeito. Medicamento certinho, pedindo exames, hemoglobina glicada, glicemia, etc., recebia pós-prandial, etc., e o cara voltou em coma na semana seguinte. E eles queriam saber o que tinha acontecido com aquele sujeito que não tinha seguido as ordens, que não tinha sido tratado, que não tinha seguido as ordens, seja ela médica, espiritual, dos pais, todo mundo tinha seguido as ordens. Tinha seguido as ordens, porque a polarização do arquétipo, quando eu detenho o poder, o outro não detém nada, quando eu estou distante da minha própria ferida, me polarizo e me coloco na relação com uma pessoa que não é doente, que nunca vai ficar doente,
fechado, que eu nunca vai acontecer nada comigo. E, portanto, não tenho mais dentro de mim o polo da doença. Tenho apenas o polo médico, tenho apenas o polo do curador. Isso me impede de tratá-lo. Para tratá-lo, eu preciso aprender a potencializar este polo dentro dele. Em terapia, no posto, na igreja, em qualquer lugar. Se eu não fizer isso, se eu for um grande curador, isso pode resolver momentaneamente o problema do sujeito. Mas o complexo vai mudar de lugar. E ele vai voltar com a mesma dor para conversar com vocês. Então eu preciso que vocês aprendam a conjurar esse curador interno dele. Portanto, nós entendemos que não existe um arquétipo da doença, um arquétipo da saúde. Existe um arquétipo de saúde e doença. Existe um arquétipo médico-paciente. Existem dois polos em todo o arquétipo. Não é possível que o arquétipo seja uma coisa só. Um arquétipo mãe e filha, por exemplo. Existe a mãe e a filha. Quando uma mãe se torna exclusivamente mãe e uma filha exclusivamente filha, a mãe fica onipotente e a filha fica brigando com ela o resto da vida, porque ela não pode sair daquela posição e a mãe também não pode sair da outra. Existe nessa relação uma relação clara de poder. Uma relação clara de poder, nós temos uma relação objetal. Eu sou o dominador e você é meu objeto. Na medida em que qualquer curador, em qualquer uma dessas profissões, transforma o outro no objeto e não em curador, está fadado ao fracasso. Estejamos onde estivermos. Essa é a questão primordial para mim na relação de poder que existe dentro deste arquétipo. É sobre a égide dele que temos que pensar nas nossas ações, estejamos fazendo psicoterapia, estejamos fazendo interpretações, estejamos fazendo o que estivermos. Uma questão muito importante é que nós, na medicina, mudamos um pouco. Os gregos eram mais sábios e tinham essa ligação com o divino. Só para recordar o Quirón, ele ensinou a Asclépio, que é o nosso representante na medicina. Bom, ele já foi santo, agora está baixando de nível, mas o Asclépio foi ensinado pelo Quirón. Os judeus e árabes, os médicos judeus e árabes, eles eram mais, da época medieval, eram mais evoluídos, e se separaram um pouco dessa visão divina que os criou. Na Europa medieval, isso ainda estava muito presente. Durante a Renascença, nós médicos fomos nos separando, tendo uma visão mais científica e deixando uma visão mais ligada a Deus. O problema é que neste mito de deusificação, ele acontece em qualquer uma das profissões de ajuda. Ele é um mito muito complexo. Porque Deus, poder, o poder implica em subalterno. O subalterno implica em deixar ao poderoso também que resolva por ele. Então o sujeito entra lá no meu consultório e diz: Ricardo, você vai resolver o problema. E eu digo: acho pouco provável. Entenda, porque esta polarização vai impedir que ele resolva o problema. Eu posso ajudá-lo. Se o sujeito se corta, eu posso fazer uma sutura. Se ele não se cuidar, não olhar para a sua ferida e também para o seu cuidador interno, nada vai acontecer. Do ponto de vista meu, do meu polo, eu preciso olhar para a minha ferida. Isso nem sempre é fácil. Isso é uma coisa muito difícil. E vocês veem médicos muito complexos, e outros profissionais muito complexos, também clérigos muito complexos, também psicólogos muito complexos. E a gente olha e reconhece muito facilmente. Quando a gente estabelece essa polaridade e esse complexo fica muito dísparo, existe uma tensão para tentar juntar esse arquétipo. O arquétipo não fica tranquilo, porque o arquétipo é inconsciente. Ele não fica muito tranquilo. E aí o que constelou o conceito de sombra, que não é necessariamente o inconsciente. Parecido, não é. Se eu tenho uma constelação de um médico, de um psicólogo, de um terapeuta muito potente aqui, conjuro do outro lado, na mesma proporção, algo muito perigoso. Se eu não consigo estabelecer essas duas relações, começo a ter um dilema e um problema. Essa tensão é muito complexa. O sujeito responsável por tentar entender e organizar essa tensão é o ego. E aí o ego tem um problema. Passa mais um momento, só para ver o que está escrito, eu escrevi, eu nem lembro. Bom, o complexo
reflexo de Deus é esse que eu disse. Se ele estiver presente na relação médico-paciente, ele é muito complicado. A gente vê nos hospitais, sejamos de qualquer profissão, a gente vê sempre essa figura. Eu vou citar o médico porque eu vejo mais comumente entrando no hospital, cheio de residente atrás, um estudante, como se fosse um ser de Deus. Entra, conversa com o seu paciente, na verdade não conversa, diz ao paciente o que ele tem que fazer, não estabelece uma relação, fala que ele tem que fazer determinadas coisas, utiliza uma linguagem ininteligível, e aí quer que o sujeito siga determinadas coisas. Isso que não vai acontecer. Os médicos, às vezes, estimulam que esse tipo de coisa aconteça, mas não se iludam. Isso acontece em todos os lugares, não só com os médicos. Certo? Quando a gente vê pessoas também em templos usando vestimentas antigas, lá em cima, num tablado, já começa a estabelecer uma relação em que o outro é menor, o outro é maior. A partir daí a coisa está complicada. E a partir daí a gente não cura ninguém. Só para vocês saberem, na minha opinião, a cura, obviamente, não pertence a ninguém, quanto mais ao sujeito. Nós somos mediadores desse processo. Mas, para sermos mediadores desse processo, precisamos entender muito bem. Passa mais um. Quando lá aconteceu esses dias na faculdade, chegaram os meus alunos com uma série de problemas. Eles estudam tuberculose e começam a tossir. Eles estudam cólica renal e começam a ter dor. Eles estudam uma coisa e começam a ter. Isso é absolutamente salutar. Recentemente, numa aula, todo mundo, cadeira de roda, alguns estavam cegos, surdos e andaram pela rua para que eles entendessem como é que se sente uma pessoa assim, para que eles pensassem sobre isso, para que eles sentissem isso, para que eles vissem o olhar do outro sobre quem estava do lado naturalmente não cegos, e para que eles entendessem este polo que lhes pertence. Ao invés de sorrir para essas pessoas começando, que ficam tão desesperadas, seja de qualquer profissão, quando entram no centro de saúde ou para atender alguém, deveríamos, como professores, valorizar este momento para que pudéssemos mostrar que neste momento, esse arquétipo que está tenso deve ser resgatado. É claro que eu vou falando assim e dá uma impressão muito negativa sobre o que a gente faz. A impressão que a gente faz com uma tensão de uma coisa muito escusa por trás. Às vezes sim, nem sempre, mas às vezes sim. E é verdadeiro isso nas mais diversas profissões. Algumas profissões têm a égide do dinheiro, outras profissões têm outras coisas. Eu trabalhei há muitos anos atrás nas casas da Luiz e eu era o responsável para que entrassem lá voluntários que queriam trabalhar com crianças com deficiência física, mental, agressivos e que não saíam da cama. E eu achava muito esquisito que alguém quisesse trabalhar com isso, porque é um negócio muito difícil. E eram 400 crianças. E eu eliminava um monte de gente que ia lá e me dizia que era bonzinho. Agora, quando eles iam lá e me diziam que estavam começando ali como voluntários para depois perder um emprego, eu colocava para dentro. E aí o chefe da casa me chamou e disse: você não põe para dentro nenhuma pessoa bondosa. Não, eu só põe para dentro quem eu entendia exatamente o que queria lá. Quem eu entendia muito o que desejava lá, eu pus para fora. E assim eliminei um grande número de pedófilos, de pessoas esquisitas, de gente que maltratou crianças depois que adotou. Porque se você não tem uma conjuração muito clara do que você quer aqui, cresce na sua sombra algo muito perigoso. Mas eu não quero deixar ninguém desistir das profissões de autoajuda. Recentemente, não quero que ninguém abandone as profissões, quero que vocês continuem na profissão. Recentemente no hospital, eu e o Wilson tivemos um desespero há 2 semanas atrás, em que alguém entrou lá, uma assistente social, mais uma médica, não sei o quê, e disseram que uma adolescente que eles internaram lá, eles internaram porque eles iriam treinar. Né? Eles iam treinar. Nós não entendemos do que eles iriam treinar, e ela está internada até hoje, e a gente não sabe do que eles teriam treinado. Eles iam treinar porque elas estavam demonstrando a sua sexualidade, a sua agressividade da adolescência, as suas irritações da adolescência, que aliás é um período horrível da vida, que a gente sofre pra cacete, é um período muito difícil. A gente tem essas irritações. E é um período que a gente tem que suplantar e ajudar as pessoas a suplantar. Mas ela nada mais é do que uma adolescente que sofre os problemas da adolescência e briga com todo mundo. E nós não vamos treinar em nada. E fomos contra treinar. Não fomos contra porque fomos contra o poder da outra médica ou da assistente social, ou do juiz. Não estamos disputando com ele. Estamos contra porque a moça nos disse que não queria ir e nós achamos que ela tinha razão e concordamos com ela. De toda forma, este poder, que às vezes pode ser muito escuso, é muito complicado. Essa tensão arquetípica, que ela é presente em diversas fases da nossa vida, ela deve ser mantida.
nós devemos resgatar a todo momento essa questão do médico ferido, essa questão dos terapeutas feridos. Na medida em que entendermos que não tem mais essa possibilidade, devemos mudar de profissão. Faça uma outra aí. Essa escolha da profissão por uma necessidade interior, ela é muito legal. Agora, essa recuperação da polaridade original do arquétipo, muitas vezes faz com que a gente se distancie da gente mesmo e se distancie da doença. Essa polarização ela é muito, muito perigosa. Esse médico moderno, que é um cara superficiente, que sabe tudo, que vai lá na alta tecnologia, cria em torno de si uma aura. E nós médicos recebemos a adoração e o ódio de tudo que isso representa. Temos um risco muito grande nessa história, mas todas as profissões têm. Como fazer o que Kiron nos ensinou? Passa mais uma dúvida. Como a gente vai fazer o que Kiron nos ensinou? Como é que nós vamos mudar esse arquétipo? A gente precisa se relacionar com ele, entrar em contato com ele, buscar o nosso problema, tentar a nossa cura, ou saber da nossa finitude, da nossa doença e da nossa ferida pessoal, para que possamos então fazer esse cruzamento da nossa ferida com a ferida do outro, da ferida do outro com o nosso curador, do nosso curador com o curador do outro, e do curador do outro consigo mesmo. Se tivermos uma relação, seja ela terapêutica, seja ela médica, seja ela eclesiástica, em que estivermos polarizados e um detiver o saber e a cura, e o outro detiver a doença, estamos perdidos. Uma pessoa adoentada é uma pessoa que perde uma capacidade. Uma pessoa que perde uma capacidade normalmente está regredida. Estando regredida, ela é alvo fácil de toda sorte nossa, de charlatanismos, porque ela acredita em qualquer coisa. Mas esta polarização não funciona por muito tempo. Precocemente vai mudar o lugar da doença dela. Vai aparecer uma outra, até que ela seja ouvida. Ontem o Wilson fez uma palestra brilhante sobre suicídio. Uma pessoa perguntou ao final o que a gente faria com uma pessoa que tentou suicídio 8 vezes. E como nós estamos em setembro, tentando evitar ou prevenir os suicídios no Setembro Amarelo, o que não foi feito com uma pessoa que tentou 8 vezes suicídio é conversar com ela sobre a ferida dela. Para conversar com ela sobre a ferida dela, é preciso ter muito claro a nossa ferida, onde ela está e até onde ela vai. Eu entendo muito claramente as razões que me fizeram escolher medicina. Como acho que a maioria deve entender as razões feridas que fizeram escolher a outra parte. A minha é muito clara. Eu tinha 5 anos, me botaram no hospital, mandaram minha mãe embora e eu fui internado 30 dias. Eu devia processar os caras, mas agora não dá mais tempo. A gente tem que entender as razões que nos levaram a cuidar do outro. Eu não quero dizer com isso que todo tipo de filantropia e ajuda é ruim. Eu acho que ela pode ter uma conotação boa. O que nós temos que entender é a conotação que nós estamos dando e como está conjurando a nossa sombra atrás e como está conjurando esse arquétipo na frente do cuidador. Se nós esquecermos as nossas feridas, não conseguiremos cuidar de ninguém. Só para não dizer que eu não falei do professor, assim, o professor tem um arquétipo complicado também. O professor é um cara complicado. Vocês sabem disso, né? Eu sou professor, também sei disso. O professor tem um arquétipo que é o instruído criança. Para o professor, é um bando de criança. E o professor é um cara instruído. Né? O professor é das mais diversas. Quando o professor polariza isso e acha que ele é um cara que sabe tudo e que vocês não sabem nada, ele está perdido. O professor perde a possibilidade de brincar, de ser criança durante as aulas. Vocês estão diante de um cara que polarizou o arquétipo dele, portanto vão embora, vão fazer outra coisa, vai à extensão, mas não fica na aula do sujeito. Porque ele não tem mais a possibilidade de dar a vocês, porque não há mais tensão no arquétipo dele. E se vocês são as pessoas instruídas, eu espero que tenha um monte de perguntas, se vocês são só aquele polo, e nós somos outro polo aqui, estamos perdidos. Os professores costumam fazer isso muito claramente nos seus alunos. Né? Muito bem, passa as imagens para mim, vamos ver. Aí, tá aqui, eu peguei uma bem bonita, assim, ele dá uma impressão, né? Mas o centavo não era considerado tão bonito. Assim, quem ensinou ele a tirar foi o Apolo ensinou ele
fechar e tal. Vai lá. Muito bem, Soscleto, eu devia a ele essa colocação, coordenando a cobra. Vai lá. Então, na Babilônia, só para vocês saberem isso, tem uma série de deuses, eu espero que o Wilson resgate os deuses afrodescendentes e salve depois, mas a morte era representada por Gula na Babilônia. Passa o outro. Aí, Labartu era a cura, é um cão que ficava ao lado da Gula. Os mitos são muito parecidos e nos colocam muito claramente. Mais um. E aí a Kali. A Kali também é representada bem, foi ter, viu, Wilson? Até você fala. Ela representa a varíola e a cura. Eu cortei por causa da imagem de baixo, depois o Wilson conversa. Ela também representa a mesma coisa que o Kim. Nas mais diversas culturas, existem os mais diversos mitos que representam essa questão arquetípica, cura, doença, médico ferido ou não, terapeuta ferido ou não. A gente só tem que tomar os cuidados de não entrarmos dentro do charlatanismo, na medida que nos colocamos como polo detentor de todo conhecimento endeusado. Nessa medida, perdemos os nossos pacientes e eles morrem, ficam terríveis, saem pela rua ou se perdem pelo mundo. A gente já teve um monte de exemplos disso. É isso. Obrigado. Agradeço aí ao Ricardo pela disposição. Vou passar então a palavra para o Wilson Vilas. E o tema que está proposto por ele aqui é Janelas da Psiquiatria. Bom, boa noite a todos. O Ricardo já escancarou as janelas da psiquiatria. De qualquer maneira, eu queria falar um pouco a respeito dessa questão dos mitos, dos arquétipos, principalmente esse do médico ferido, que é o tema principal do encontro. Eu trouxe um monte de cola, porque eu não sou sumidade igual o mestre Ricardo. Eu vou tentar mastigar um pouquinho o que ele falou, para que nós, meros mortais, possamos entender do que ele estava falando aqui. Eu sei que muitos de vocês também sabem, mas, na verdade, eu sei muito menos do que ele sobre o que ele estava falando e vou tentar mastigar um pouquinho. Algumas pequenas anotações que eu fiz, e a primeira, e até aproveitando, né, a presença do Pai Reinaldo aqui, o Ricardo já falou que eu iria falar também sobre